Eu estava assistindo às minhas novelas. Minha nora entrou e desligou a TV. Chega de lixo! Nesta casa, assistimos coisas inteligentes. Ela arrancou o cabo, meu filho aplaudiu. Eu fiquei em silêncio no sofá. No dia seguinte, quando eles foram trabalhar, um chaveiro chegou. Eu já passei dos 65 anos, quando percebi que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra atravessada. Não foi algo que aprendi em livro, nem palestra bonita. Aprendi sentado naquele sofá velho, com a almofada afundada do lado esquerdo e a televisão ligada bem baixinho, do jeito que eu gostava. As novelas sempre fizeram parte da minha rotina. Não por falta do que fazer, mas porque nelas eu via um pouco de mim. Gente errando, acertando, amando do jeito torto que a vida permite. Eu não via lixo, como disseram depois. Eu via companhia. Minha casa já não era mais só minha, havia algum tempo. Depois que minha esposa se foi, meu filho insistiu para que eu morasse com ele. Disse que era melhor assim, que eu não ficaria sozinho. Concordei mais por ele do que por mim. Achei que seria passageiro, mas os dias foram se empilhando e eu fui ficando. Naquela noite, lembro bem, era uma terça-feira comum. O jantar já tinha acabado, a pia estava limpa. E eu me ajeitei no sofá para assistir a novela das 9. Era o momento em que a casa finalmente se aquietava. Ou eu achava que aquietava. Minha nora entrou na sala sem me olhar. O controle estava na mão dela antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. A televisão apagou. A sala ficou estranha, como se alguém tivesse fechado uma janela sem avisar. Ela disse, com a voz firme e um sorriso que não combinava com o tom: chega de lixo. Nesta casa, assistimos coisas inteligentes. Antes que eu pudesse responder, ela puxou o cabo da televisão da tomada. O estalo seco ecoou mais alto do que deveria. Meu filho, que estava encostado na porta, aplaudiu. Não foi um aplauso exagerado, mas foi suficiente para doer. Eu fiquei em silêncio, não por falta de resposta, mas porque certas humilhações não merecem plateia. Fiquei ali, olhando para a tela apagada, sentindo algo que não era raiva. Era uma mistura de vergonha com cansaço. Naquele momento, entendi que eu não estava apenas morando na casa deles. Eu estava ocupando um espaço que, aos poucos, deixava de ser meu. Fui para o quarto cedo naquela noite. Não liguei o rádio, não peguei livro nenhum. Fiquei deitado, olhando para o teto, ouvindo os passos deles pela casa. A risada baixa, a conversa animada, a casa viva. E eu ali, como um móvel antigo que ninguém mais escolhe, mas também não joga fora. No dia seguinte, acordei antes do sol. Costume antigo. Fiz meu café em silêncio, lavei minha xícara e sentei à mesa da cozinha. A televisão continuava sem cabo. Parecia um olho fechado. Quando eles saíram para trabalhar, ouviu o portão bater. Foi só então que a casa ficou realmente silenciosa. Um silêncio diferente do da noite anterior. Um silêncio cheio de possibilidades. Olhei ao redor. A sala, a cozinha, o corredor. Tudo parecia igual, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era revolta, era decisão. Levantei devagar, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava minhas coisas mais simples. Documentos antigos, fotos amareladas, um relógio que não funcionava mais. E ali, no fundo, estava um molho de chaves. Chaves que já tinham aberto muitas portas. Algumas casas, alguns empregos, algumas fases da vida. Chaves que naquele momento pareciam não servir para mais nada. Foi então que me lembrei de algo que meu pai dizia quando eu ainda era menino: quando uma porta se fecha sem respeito, outra precisa ser aberta com dignidade. Sentei novamente no sofá. Olhei para a televisão, muda. Respirei fundo. E ali, sozinho naquela sala que já não me reconhecia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas para isso, eu precisava de algo simples, algo pequeno, algo que quase ninguém valoriza. Eu precisava de um chaveiro. Fiquei alguns minutos parado, olhando para o nada, como quem espera uma resposta que não vem de fora. A decisão já estava tomada, mas decisões precisam de coragem para virar atitude. E coragem, na minha idade, não grita. Ela fala baixo. Levantei do sofá com cuidado. Peguei o casaco que ficava pendurado atrás da porta e saí. Não avisei ninguém. Não precisava. Aquela casa já não era um lugar onde avisos importavam. O portão rangeu quando empurrei.
A rua estava começando a acordar. Um ônibus passou ao longe, uma vizinha varria a calçada. E o cheiro de pão fresco vinha da padaria da esquina. Coisas simples, mas que lembram a gente de que o mundo continua, mesmo quando a gente se sente parado. Caminhei devagar. As pernas já não tinham a pressa de antes, mas levavam firme. Cada passo parecia colocar as ideias no lugar. Eu não estava fugindo, nem planejando vingança. Estava buscando algo que me devolvesse um pouco de controle. Na praça próxima de casa, havia um pequeno comércio antigo, daqueles que resistem ao tempo sem chamar atenção. E lá estava ele, sentado em um banquinho baixo, com uma maleta aberta, cheia de chaves penduradas. Um chaveiro. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, barba por fazer, mãos marcadas de graxa e metal. Trabalhava em silêncio, lixando uma chave enquanto ouvia um rádio pequeno apoiado no chão. Não falava alto, não chamava clientes, apenas estava ali, fazendo o que sabia fazer. Fiquei observando por alguns segundos antes de me aproximar. Talvez porque, de algum jeito estranho, eu sentisse que aquele encontro não era só sobre chaves. Bom dia, falei. Ele levantou os olhos e respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso simples. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Tirei o molho de chaves do bolso do casaco e coloquei sobre a mesinha improvisada. O som do metal batendo chamou a atenção dele. Eu preciso! Organize isso aqui. Algumas dessas chaves já não abrem nada. Outras eu nem lembro mais do que são. Ele pegou o molho com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil, e começou a examinar uma por uma. O senhor sabe, disse ele, às vezes a gente guarda a chave demais para portas que já foram fechadas faz tempo. Aquela frase me atravessou, não porque fosse profunda, mas porque era verdadeira. E verdades simples costumam doer mais. Concordei com a cabeça. Ficamos em silêncio enquanto ele separava. Testava, descartava algumas. Enquanto isso, olhei ao redor. A praça tinha bancos gastos, árvores antigas, crianças indo para a escola. Tudo ali parecia saber exatamente qual era o seu lugar. Menos eu! Depois de alguns minutos, ele me entregou um chaveiro novo, simples, de metal, sem enfeite. Nele, apenas 3 chaves. Essas aqui ainda servem, disse ele. O resto, o senhor pode guardar como lembrança, se quiser, ou deixar para trás. Segurei aquele chaveiro na mão. Era leve, mas o peso simbólico era grande. 3 chaves, 3 possibilidades, 3 portas que ainda existiam para mim. Quanto ficou? Perguntei. Ele disse o valor. Paguei sem discutir. Não era caro, mas era justo. Antes de ir embora, ele falou algo que eu não esperava. O senhor sabe, chave não serve só para abrir porta. Às vezes serve para lembrar que a gente ainda pode escolher onde entrar. Agradeci e fui embora. Caminhei de volta para casa com o chaveiro no bolso, sentindo o metal bater levemente a cada passo. Um som pequeno, mas constante. Um lembrete. Quando cheguei, a casa ainda estava vazia. Entrei, fechei o portão e fui direto para o quarto. Sentei na cama e tirei do bolso o novo chaveiro. Coloquei sobre a mesa de cabeceira, ao lado do relógio quebrado. Olhei ao redor daquele quarto que não era exatamente meu. Pensei na televisão desligada, no aplauso, no silêncio. E ali, sentado, entendi que aquela compra simples era só o começo de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que já começava a me devolver dignidade. Porque às vezes, tudo o que um homem precisa para mudar sua história é lembrar que ainda tem chaves nas mãos. Voltei para a sala e sentei no mesmo sofá de sempre. A televisão continuava desligada, o cabo ainda fora da tomada, como um aviso silencioso de que certas decisões não eram minhas ali. Mas, curiosamente, aquilo já não doía do mesmo jeito. Talvez porque, dentro do bolso, o peso do chaveiro novo me lembrasse que nem tudo estava perdido. O relógio da parede marcava 9 horas quando ouvi o barulho do portão se abrindo. Não era comum alguém voltar naquele horário. Meu coração deu um pequeno salto. Desses que a gente tenta disfarçar com respiração funda, era meu filho. Tinha esquecido algo. Ele entrou apressado, falando ao celular. Nem me cumprimentou direito. Passou por mim como se eu fosse parte da decoração da casa. Quando desligou, percebeu minha presença e soltou um quase automático. Pai, esqueci a pasta. Apontou para o quarto
sem me olhar. Eu apenas assenti com a cabeça. Ele pegou o que precisava e, antes de sair, comentou: como quem fala do tempo. A gente precisa conversar sobre umas regras aqui em casa. Regras. A palavra ficou suspensa no ar. Depois que ele saiu, regras. Como se eu fosse um visitante inconveniente. E não o homem que o criou, que trabalhou dobrado para que ele tivesse estudo, comida e um futuro melhor? Não respondi. Não discuti. Aprendi há muito tempo que algumas batalhas só consomem o pouco fôlego que ainda resta. Quando fiquei sozinho de novo, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava documentos antigos. Tirei uma pasta azul meio gasta, e coloquei sobre a cama. Ali estavam papéis que eu raramente mexia. Não por esquecimento, mas por respeito ao passado. Sentei e comecei a folhear devagar. Escrituras, recibos, contratos antigos, coisas que contam histórias sem precisar de palavras. No meio deles, encontrei algo que fez meu peito apertar. A escritura da minha antiga casa. Uma casa simples, no bairro onde passei a maior parte da vida. Foi lá que meu filho deu os primeiros passos. Foi lá que minha esposa plantou roseiras no quintal. Eu tinha vendido aquela casa depois que ela partiu, porque ficar ali sozinho parecia grande demais. Mas o dinheiro da venda não tinha ido embora. Estava aplicado, guardado com cuidado. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para algo modesto. Algo meu. Fechei a pasta e fiquei alguns minutos olhando para ela. O chaveiro novo estava ali perto, sobre a mesa. 3 chaves, 3 portas possíveis. Naquele instante, entendi que não era só sobre televisão ou novelas. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre espaço, sobre envelhecer sem se tornar invisível. Peguei o telefone fixo da casa. Disquei um número que não ligava. Havia anos, uma imobiliária pequena, indicada por um amigo antigo. A moça atendeu com voz educada. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes desnecessários. Disse apenas que procurava algo pequeno, tranquilo, acessível. Um lugar onde eu pudesse viver em paz. Ela ouviu com atenção e disse que tinha algo que poderia me interessar. Um apartamento simples, perto da praça, não muito longe dali. Marcamos uma visita para o dia seguinte. Desliguei o telefone com as mãos levemente trêmulas. Não de medo, de expectativa. No fim da tarde, minha nora chegou. Passou por mim com o celular na mão, sem dizer boa tarde. Meu filho veio logo depois. Sentaram-se à mesa, conversando entre eles. Eu fiquei ali, presente e ausente ao mesmo tempo. Em nenhum momento mencionaram a televisão, nem o cabo, nem o ocorrido da noite anterior. Para eles, o assunto estava encerrado. Para mim, estava apenas começando. Durante o jantar, ouvi planos, viagens, compras, mudanças na casa. Nenhuma dessas conversas incluía minha opinião. E pela primeira vez, isso não me entristeceu, me esclareceu. Depois que fui para o quarto, fechei a porta e sentei na cama. Peguei o chaveiro novo e girei as chaves entre os dedos. O som metálico ecoou baixo, mas firme. Ali, sozinho, pensei em quantas vezes na vida eu havia aberto mão do meu conforto para facilitar o caminho dos outros, e em como talvez tivesse chegado a hora de abrir uma porta só para mim. O dia seguinte prometia respostas, e eu estava pronto para ouvi-las. Dormir naquela noite foi diferente. Não foi um sono pesado, nem inquieto. Foi um daqueles em que a gente acorda várias vezes, mas não por angústia. Acorda porque a mente está trabalhando, reorganizando a vida em silêncio. Cada vez que eu despertava, via o chaveiro sobre a mesa de cabeceira, refletindo a luz fraca do abajur, como se estivesse ali para me lembrar que o dia seguinte não seria comum. Levantei cedo, como sempre. Fiz meu café, comi um pão simples e me preparei para sair. Ninguém perguntou onde eu ia. Ninguém se ofereceu para acompanhar. Aquilo que antes teria doído, agora parecia apenas parte do processo. Caminhei até o ponto de ônibus com passos firmes. O trajeto era conhecido, mas o destino não. Durante o caminho, observei as pessoas. Jovens apressados, idosos sentados, esperando o tempo passar, vendedores abrindo suas lojas, cada um carregando suas próprias chaves invisíveis. O apartamento que a corretora mostrou era simples, um prédio antigo, bem cuidado, com cheiro de limpeza e história. Não tinha luxo, nem promessas exageradas. Tinha o essencial. Sala pequena, quarto arejado
cozinha funcional e uma janela que dava para uma árvore grande, daquelas que fazem sombra e companhia. Enquanto ela falava sobre metragem e valores, eu mal ouvia. Estava ocupado demais sentindo algo que não sentia havia muito tempo. Pertencimento. Não era a casa dos sonhos, mas era um lugar onde eu poderia ser inteiro de novo. Perguntei sobre o bairro, sobre os vizinhos, sobre o barulho à noite. Perguntas de quem já viveu o suficiente para saber que paz vale mais que aparência. Saí de lá com um sorriso discreto e uma decisão quase tomada. No caminho de volta, passei novamente pela praça. O chaveiro ainda estava lá, sentado no mesmo lugar. Parei por um instante, mas não falei nada, apenas acenei com a cabeça. Ele retribuiu, sem saber o quanto tinha participado da minha mudança. Quando cheguei em casa, o clima estava diferente. Minha nora falava alto ao telefone, reclamando de algo no trabalho. Meu filho digitava no computador, concentrado. Passei por eles sem pedir licença, sem pedir desculpa. Entrei no quarto e comecei a separar algumas roupas. Foi aí que meu filho apareceu na porta. O que você está fazendo, pai? A pergunta não veio carregada de cuidado, mas de estranhamento, como se eu tivesse quebrado uma regra não escrita. Estou organizando minhas coisas, respondi com calma. Ele franziu a testa. Organizando para quê? Respirei fundo. Não havia raiva em mim, só clareza, porque vou me mudar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha nora apareceu atrás dele, curiosa. Olhou para as roupas dobradas, para a mala aberta. Como assim? Se mudar? Ela perguntou. Expliquei sem drama, sem acusação. Disse que precisava do meu espaço, que agradecia a acolhida, mas que era hora de seguir. Não mencionei a televisão, nem o aplauso, nem o cabo arrancado. Algumas coisas não precisam ser ditas para serem entendidas. Meu filho tentou argumentar. Falou de despesas, de solidão, de preocupação. Ouvi tudo em silêncio e respondi apenas o necessário. Solidão é morar junto e não ser ouvido. A frase saiu sem intenção de ferir, mas feriu. Eu vi nos olhos dele, não por maldade, mas por verdade. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, jantei com a sensação de que estava encerrando um ciclo. Não houve brigas, nem pedidos desesperados. Apenas um desconforto silencioso, daqueles que anunciam mudança. Voltei para o quarto, fechei a mala e coloquei o chaveiro novo no bolso do casaco. 3 chaves, 3 possibilidades. E agora, um caminho definido. Eu sabia que o que vinha pela frente não seria fácil, mas também sabia que respeito começa quando a gente se respeita. E aquela decisão, silenciosa e firme, era o primeiro passo para recuperar algo que eu nunca deveria ter perdido: minha própria voz. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias como esta, cheias de verdade, reflexão e sabedoria da vida real. Agora, deixa eu continuar minha história. Na manhã em que acordei decidido a sair daquela casa, senti algo que não sentia havia anos. Leveza. Não era felicidade exagerada, dessas que aparecem em propaganda. Era uma tranquilidade silenciosa, como quando a gente resolve um problema antigo e o corpo entende antes da cabeça. Arrumei a mala com calma. Cada camisa dobrada parecia carregar uma lembrança, não de mágoa, mas de tempo vivido. Separei apenas o necessário. A vida ensina que com os anos a gente precisa de menos coisas e de mais sentido. Minha nora evitava me olhar. Meu filho tentava agir normalmente, mas os gestos denunciavam desconforto. Não os culpe. Cada pessoa reage como consegue quando percebe que perdeu o controle de algo que julgava garantido. Chamei um carro simples para me levar até o novo endereço. Quando desci com a mala na mão, vi os dois parados na porta. Não houve abraço, não houve pedido para ficar. Houve apenas um qualquer coisa. Liga. E tava tudo bem. Às vezes, o amor se expressa melhor no silêncio do que na insistência. O prédio novo me recebeu com um cheiro diferente. Cheiro de recomeço. Subi devagar, observando os degraus gastos. Pensei em quantas pessoas já tinham passado por ali, cada uma com sua própria história, suas próprias dores e vitórias. Abri a porta do apartamento usando uma das 3 chaves do chaveiro novo. O clique da fechadura
soou como música. Entrei, fechei a porta atrás de mim e fiquei parado por alguns segundos, respirando fundo. Aquele espaço era pequeno, mas era meu. Não havia regras impostas por outros. Não havia aplausos irônicos. Não havia televisão desligada por alguém que não respeita o gosto alheio. Coloquei a mala no chão e fui até a janela. A árvore estava lá, do jeito que eu lembrava. Suas folhas balançavam com o vento. Indiferentes aos problemas humanos, aquilo me ensinou algo importante. A vida continua, com ou sem a nossa permissão. Nos primeiros dias, me senti estranho. O silêncio era diferente. Não era o silêncio da exclusão, mas o silêncio da escolha. Eu podia ligar a televisão quando quisesse, ouvir rádio, ficar em silêncio ou apenas observar a rua. Voltei a assistir minhas novelas. Não com culpa, não escondido. Assistia com café na mão e a sensação de que ninguém tinha o direito de decidir o que é inteligência para outra pessoa. Conheci os vizinhos aos poucos. Um senhor viúvo do andar de baixo, uma moça que cuidava da mãe doente, uma família simples que sempre dava bom dia. Gente real. Gente que respeita o espaço do outro porque também precisa do seu. Um dia, sentado na praça, vi novamente o chaveiro. Parei para conversar. Contei por cima que aquelas chaves tinham mudado minha vida. Ele sorriu, meio sem entender, e disse apenas: às vezes, o Senhor só precisava abrir a porta certa. Voltei para casa pensando nisso. Quantas portas eu tinha deixado fechadas por medo de incomodar? Quantas vezes eu tinha me diminuído para caber no conforto dos outros? Naquela noite, liguei a televisão e aumentei um pouco o volume. Não por provocação, por liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo do meu jeito. E isso... aprendi tarde, mas aprendi. Não tem preço. Os dias começaram a ganhar um ritmo novo. Não melhor nem pior, apenas diferente. Acordava cedo, fazia meu café olhando a árvore pela janela e deixava a televisão ligada como quem faz companhia a si mesmo. Não era barulho, era presença, era escolha. Com o tempo, percebi algo curioso. Eu andava mais ereto. Não por vaidade, mas porque o corpo responde quando a alma deixa de se encolher. Pequenas coisas começaram a fazer sentido de novo. Ir à padaria, conversar com o padeiro, sentar na praça sem pressa. A vida simples voltou a caber em mim. Meu filho ligou algumas vezes. Conversas curtas, educadas. Perguntava se eu estava bem, se precisava de algo. Respondia com honestidade: estava bem, melhor do que imaginava. Não falávamos sobre o passado recente. Ainda não era a hora. Algumas feridas precisam de silêncio para cicatrizar. Certa tarde, recebi uma visita inesperada. Era minha nora, parada na porta. Segurava uma sacola com alguns objetos que eu havia esquecido. O rosto dela estava diferente. Menos firme, mais humano. Posso entrar? Ela perguntou. Assenti. Preparei um café. Sentamos à mesa pequena da cozinha. Ela olhou ao redor, observando o apartamento simples, a organização modesta, a tranquilidade do ambiente. Eu não sabia que o Senhor começou ela, mas parou. Não completei a frase por ela. Apenas ouvi. Às vezes, ouvir é o maior gesto de maturidade. Ela respirou fundo e disse que não tinha sido justa, que achava que estava ajudando, impondo regras, mas que agora percebia que tinha ultrapassado limites. Não pediu desculpas diretas, pediu entendimento. E, para mim, naquela fase da vida, isso já era muito. Respondi com calma. Disse que cada geração enxerga o mundo de um jeito, mas que respeito não tem idade. Que ninguém envelhece para virar criança outra vez. Envelhece para carregar mais histórias. Ela saiu diferente de como entrou. Não resolvemos tudo naquele dia, mas abrimos uma porta. E isso, mais uma vez, envolvia chaves. Naquela noite, sentei no sofá, novela ligada, volume confortável. Pensei em quantas vezes confundimos inteligência com arrogância, gosto pessoal com verdade absoluta. Pensei em quantos idosos vivem em silêncio, engolindo desrespeito por medo de ficar sozinhos. Eu quase fui um deles, mas a vida me lembrou, do jeito mais simples possível, que autonomia não é luxo, é necessidade. E que dignidade não se negocia, nem dentro da própria família. Antes de dormir, coloquei o chaveiro sobre a mesa. 3 chaves. Agora, todas em uso. Não apenas para portas físicas, mas para limites, escolhas e respeito. Adormeci com a sensação de que a história
ainda não tinha terminado. Porque quando a gente muda por dentro, o mundo ao redor responde. Às vezes devagar, às vezes de formas inesperadas. E o que ainda estava por vir, eu não imaginava. Com o passar das semanas, comecei a entender algo que ninguém nos ensina quando somos jovens. Mudar de endereço é fácil. Mudar de lugar no mundo é que leva tempo. Eu já estava fora da casa do meu filho, mas ainda estava reaprendendo quem eu era sem aquele papel de peso, de favor, de presença tolerada. Minhas manhãs ganharam rituais novos, não por obrigação, mas por escolha. Eu acordava cedo, abria a janela e deixava o ar entrar. Observava a árvore, os passarinhos, o movimento da rua. Em silêncio, agradecia por ainda estar ali, lúcido, inteiro, capaz de decidir. Comecei a caminhar mais, não para fazer exercício, mas para pensar. Caminhar sempre foi meu jeito de organizar a vida. E quanto mais eu andava, mais lembranças vinham da minha esposa, dos anos de trabalho, do esforço para criar um filho direito. Não havia arrependimento, apenas constatação. Eu tinha feito o melhor que pude com o que sabia naquela época. Um dia, ao voltar da padaria, encontrei meu filho sentado no banco da praça, perto do chaveiro. Ele parecia deslocado ali, como alguém que não sabia se estava no lugar certo. Quando me viu, levantou num pulo. Pai, a palavra saiu diferente daquela vez na porta de casa. Saiu pesada, carregada de coisa não dita. Sentei ao lado dele, devagar, não perguntei nada. Aprendi que quem quer falar, fala quando encontra silêncio suficiente. Ele demorou, mas falou. Disse que a casa tinha ficado estranha depois que eu saí. Que o silêncio lá dentro era outro. Que ele começou a perceber coisas que antes ignorava. Disse que talvez tivesse confundido autoridade com desrespeito. Que talvez tivesse aplaudido algo que não merecia aplauso. Eu ouvi tudo sem interromper, sem corrigir, sem apontar erro. Porque quando um filho adulto decide enxergar o pai como homem e não como móvel antigo, isso já é um passo grande. Contei minha versão, não como acusação, mas como relato. Falei do sofá, da televisão desligada, do aplauso. Falei do silêncio que ficou dentro de mim naquela noite. Falei do chaveiro. Ele olhou para o homem da praça, trabalhando em silêncio, e depois para mim. Tudo isso por causa de um chaveiro. Sorri de leve. Não, por causa do que ele me lembrou. Ficamos ali um tempo. Não houve pedido formal de desculpa. Não houve promessa de mudança imediata. Mas houve algo mais raro: compreensão em construção. Quando voltei para casa naquele dia, senti que algo tinha se reorganizado dentro de mim. Não era reconciliação completa, era amadurecimento mútuo. E isso, na minha idade, vale ouro. À noite, liguei a televisão e assisti a novela inteira. Em certo momento, um personagem mais velho dizia que ninguém envelhece para desaparecer. Envelhece para ensinar, mesmo em silêncio. Aquilo me fez sorrir. Talvez minha história não fosse só minha. Talvez estivesse servindo de espelho para outros, mesmo sem eu saber. E foi aí que algo inesperado começou a acontecer. Depois daquela conversa na praça, passei a enxergar os dias com mais calma. Não aquela calma de quem desistiu, mas a de quem finalmente entendeu o próprio ritmo. A pressa é coisa de quem ainda acha que precisa provar algo. Eu já tinha vivido o suficiente para saber que certas respostas só chegam quando a gente para de correr atrás delas. Meu filho passou a me ligar com mais frequência. Às vezes só para perguntar como eu estava, outras para contar algo do trabalho. Não falávamos mais como antes, quando eu era apenas o pai que concordava. Falávamos como dois homens em fases diferentes da vida, tentando se entender. Certa tarde, ele me convidou para almoçar. Hesitei antes de aceitar. Não por medo, mas por respeito ao meu próprio tempo. Aceitei porque senti que era um convite sincero, não uma obrigação social. Quando cheguei à antiga casa, percebi pequenas mudanças. A televisão estava ligada, mas em volume baixo. A sala parecia menos rígida. Minha nora me cumprimentou com um sorriso contido, mas verdadeiro. Sentamos à mesa. Conversamos sobre assuntos simples. O clima era diferente. Não perfeito, mas mais humano. Em nenhum momento mencionaram novelas, inteligência ou lixo, e isso dizia muito. Depois do almoço, meu filho me acompanhou até o portão. Antes de eu sair, ele disse algo que me marcou. Pai, eu achei que estava fazendo certo.
Mas acho que esqueci que respeito não se impõe, se pratica. Assenti com a cabeça. Não precisava dizer mais nada. Às vezes, o aprendizado chega sem necessidade de resposta. Voltei para casa, andando devagar, sentindo o peso do sol nas costas e a leveza no peito. Pela primeira vez, percebi que minha decisão não tinha sido apenas um ato de sobrevivência, mas um exemplo silencioso, não só para meu filho, mas para mim mesmo. Os dias seguintes trouxeram algo curioso. Passei a conversar mais com os vizinhos. Histórias surgiam naturalmente. Um contou que se sentia esquecido pelos filhos. Outro falou que tinha medo de impor limites e acabar sozinho. Percebi que minha história não era exceção, era regra silenciosa. Uma noite, sentado na varanda pequena do apartamento, pensei em como a velhice é mal compreendida. Acham que a gente perde desejos, opiniões, gostos, quando na verdade a gente só perde a paciência para fingir. Eu ainda gostava de novela, ainda gostava de silêncio, ainda gostava de ser tratado com respeito. Nada disso mudou com a idade. O chaveiro continuava comigo, gastado pelo uso, mas firme. Às vezes, eu o colocava sobre a mesa só para olhar, não como símbolo de ruptura, mas de lembrança. Lembrança de que dignidade não se negocia, mesmo quando vem embrulhada em boas intenções. Naquela semana, recebi uma carta simples do condomínio, um convite para participar de uma reunião de moradores. Antigamente, eu teria ignorado, mas algo em mim mudou. Fui na reunião, ouvi reclamações, sugestões, histórias e, quando pedi a palavra, falei pouco, mas falei com verdade. Sobre convivência, respeito, escuta, não como quem ensina, mas como quem compartilha. Algumas pessoas me procuraram depois. Disseram que minhas palavras tinham tocado. Eu sorri. Não porque me senti importante, mas porque percebi que ainda tinha voz. E ela ainda ecoava. Naquela noite, ao me deitar, entendi que a vida tinha me colocado naquele sofá, naquela humilhação silenciosa, não para me quebrar, mas para me lembrar quem eu era e quem eu ainda podia ser. Com o tempo, percebi que certas mudanças não fazem barulho. Elas acontecem devagar, quase escondidas, como raízes crescendo debaixo da terra. A gente só nota quando algo floresce diferente. E comigo estava florescendo uma paz que eu não sentia havia muito tempo. Passei a ser reconhecido no prédio, não como o senhor silencioso do apartamento do fundo, mas como alguém presente, alguém que cumprimenta, que escuta, que observa. As pessoas começaram a sentar ao meu lado nos bancos da praça. Às vezes para conversar, às vezes apenas para dividir o silêncio. E eu aprendi que dividir silêncio também é forma de companhia. Minha rotina ganhou sentido. Eu fazia pequenas compras, cuidava das minhas coisas, assistia às novelas sem culpa e sem pressa. Mas mais do que isso, comecei a escrever. Nada grandioso, pequenos relatos num caderno antigo, histórias da vida, lembranças, pensamentos soltos. Não para publicar, mas para organizar o que vivi. Escrever me fez entender algo importante. Eu não tinha sido fraco ao aceitar morar com meu filho. Eu tinha sido generoso. O erro não foi acolher. O erro teria sido permanecer, onde eu deixei de existir. Certa tarde, encontrei novamente o chaveiro na praça. Dessa vez, sentei ao lado dele, conversamos mais. Contei um pouco da minha história. Ele ouviu com atenção, como quem sabe que certos relatos não precisam de conselho. Quando terminei, ele disse algo simples. O senhor não perdeu nada, só mudou de fechadura. Sorri, porque era exatamente isso. Meu filho apareceu novamente alguns dias depois. Veio sozinho. Sentou-se na minha sala. Observou o espaço, a organização simples, a televisão ligada numa novela antiga. Ele não reclamou, não comentou, apenas aceitou. Pai, disse ele, eu nunca pensei no que era envelhecer desse jeito. Achei que bastava cuidar das contas, da casa, dessas coisas práticas. Olhei para ele com calma. Cuidar é mais do que isso. É respeitar o jeito do outro existir. Ele ficou em silêncio. Depois assentiu. Vi ali um homem aprendendo algo que eu demorei a aprender também. A vida não ensina tudo de uma vez. Quando ele foi embora, senti que aquele ciclo estava quase se fechando. Não com vitória ou derrota, mas com aprendizado, de ambos os lados. Naquela noite, sonhei com minha esposa. Ela não dizia nada, apenas me olhava e sorria. Acordei com os olhos marejados, mas o coração tranquilo.
como se ela estivesse me dizendo que eu tinha feito a coisa certa. Passei a frequentar mais a praça. Ajudava quando podia, dava conselhos quando pediam, nunca impondo, apenas oferecendo, porque sabedoria não se empurra, se oferece, e assim, sem perceber, minha história deixou de ser só minha. Ela começou a servir de exemplo silencioso para outros que também se sentiam pequenos em lugares grandes demais. Mas ainda faltava algo. Um último gesto, um fechamento que eu ainda não sabia qual seria, e ele viria de onde eu menos esperava. O último gesto veio numa manhã comum, dessas que não prometem nada além do dia passar. Eu estava na padaria, esperando meu café, quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Virei devagar. Era um antigo conhecido do bairro onde morei por tantos anos. Um homem que me viu criar meu filho, que conheceu minha esposa, que conheceu minha história, sem nunca precisar que eu contasse. Sentamos para conversar. Ele falou da vida, dos filhos que cresceram, das mudanças do tempo. Em certo momento, comentou que o neto dele estava passando por dificuldades com o pai, que havia conflitos dentro de casa, desrespeitos disfarçados de opinião forte. Ele me perguntou o que eu achava. Não como quem pede conselho técnico, mas como quem busca a sabedoria de quem já viveu bastante. Pensei antes de responder. E disse algo que nem eu sabia que estava tão claro dentro de mim. Ninguém erra por querer, mas todo mundo precisa aprender onde termina o próprio direito e começa o do outro, até dentro da família. Ele ficou em silêncio, depois agradeceu, pagou o café e foi embora. Fiquei ali sentado, observando a rua, entendendo que minha história estava começando a circular sem precisar ser anunciada. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Era do condomínio. Um convite simples, pedindo se eu aceitava ajudar a mediar conversas entre moradores mais velhos e famílias novas do prédio. Tinham percebido que eu sabia ouvir. Sorri, aceitei. Não virei líder, nem referência formal. Virei algo melhor, alguém útil, alguém respeitado não pela imposição, mas pela postura. E isso, para um homem da minha idade, é uma das maiores conquistas possíveis. À noite, sentei no sofá, novela ligada, café morno na mão. Olhei para a televisão e lembrei daquela noite antiga, do cabo arrancado, do aplauso. Não senti raiva, senti gratidão, porque foi ali que tudo começou. Se aquela humilhação não tivesse acontecido, talvez eu ainda estivesse encolhido, achando que envelhecer era desaparecer aos poucos. Mas aprendi que envelhecer é escolher melhor onde ficar. Peguei o chaveiro e o coloquei sobre a mesa. 3 chaves, todas usadas, todas necessárias, nenhuma sobrando. Naquele momento, entendi a mensagem que a vida tentou me ensinar com tanta delicadeza. Depois de tanta dureza, respeito não se pede, se constrói primeiro dentro da gente. Eu não perdi meu filho, não perdi minha família, ganhei algo que ninguém pode tirar, minha dignidade de volta. E isso fez toda a diferença. Chegar aos 60 e tantos anos muda a forma como a gente olha para o mundo. Não porque ficamos mais sábios de repente, mas porque já erramos o suficiente para reconhecer o que realmente importa. Aprendi que a vida não cobra pressa nessa fase, cobra verdade. Aceitei o convite do condomínio com cuidado. Não queria virar conselheiro de ninguém, nem bancar o dono da razão. Eu só sabia ouvir. E às vezes, ouvir resolve mais do que qualquer discurso bonito. As conversas começaram simples. Um casal jovem reclamando do barulho do vizinho idoso, uma senhora se sentindo ignorada pelos filhos que moravam com ela. Situações comuns, repetidas em tantas casas, em tantos prédios, em tantas famílias. O que mudava era o jeito de olhar para elas. Eu sempre dizia a mesma coisa, com palavras diferentes. Conviver não é vencer discussão, é aprender a dividir espaço sem diminuir o outro. As pessoas escutavam, algumas concordavam, outras demoravam mais, mas algo ficava plantado e isso já era suficiente. Meu filho passou a me visitar com mais naturalidade. Às vezes trazia pão, às vezes só conversa. Sentava no sofá, assistia um pedaço da novela comigo. No começo, meio sem jeito. Depois, com menos resistência. Nunca critiquei, nunca provoquei. Deixei que ele descobrisse sozinho que inteligência não está no que se assiste, mas na forma como se vive. Um dia, ele me disse algo que guardo até hoje. Pai, eu achei que estava construindo uma casa melhor do que a que eu cresci.
mas esqueci que casa sem respeito vira só parede. Aquilo me emocionou mais do que qualquer pedido de desculpa formal, porque era consciência. E consciência não se finge. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei sentado em silêncio. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Pensei em como a vida tinha dado voltas para me ensinar algo tão básico. Ninguém envelhece para ser descartado, envelhece para ser ouvido. Peguei o chaveiro mais uma vez. O metal já estava gasto, riscado pelo uso diário. Pensei em como aquele objeto simples tinha sido o início de tudo, não pela função prática, mas pelo significado. Às vezes, a vida manda um chaveiro quando a gente espera uma explicação. Entendi, enfim, que não era sobre sair da casa do meu filho, era sobre sair de um lugar onde eu tinha deixado de ser eu mesmo. E isso vale para qualquer idade, para qualquer situação. Naquele dia, escrevi no meu caderno uma frase que faço questão de repetir sempre que posso. Quem se respeita, ensina os outros a respeitar também. E essa talvez seja a maior herança que um homem pode deixar. Se você chegou até aqui, eu agradeço de verdade. Não apenas por ter ouvido minha história, mas por ter caminhado comigo por cada silêncio, cada decisão e cada aprendizado que a vida me ensinou depois dos 60. Hoje, quando acordo e abro a janela, não penso mais no que perdi. Penso no que ganhei. Ganhei autonomia, ganhei voz, ganhei a certeza de que respeito não depende da idade que a gente tem, mas da postura que escolhe manter. Meu filho segue a vida dele. Nossa relação não é perfeita, mas é mais honesta. Ele aprendeu que cuidar não é mandar. E eu aprendi que amar não é aceitar tudo em silêncio. Cada um cresceu do seu lado. E isso também é família. Minha nora, aos poucos, passou a me tratar de forma diferente. Não por obrigação, mas por compreensão. E isso me ensinou que nem todo erro vem da maldade. Muitos vêm da falta de escuta. Quanto a mim, sigo com minhas novelas, meu café, minhas caminhadas e minhas conversas na praça. Sigo sendo um homem simples, mas inteiro. Um homem que entende que envelhecer não é se apagar, é se posicionar com mais calma e menos medo. Se essa história deixou alguma lição, que seja esta: nunca aceite viver em um lugar onde você precisa diminuir quem é para caber. Nem na família, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um chaveiro novo, para lembrar que ainda existem portas esperando para serem abertas e que a chave mais importante sempre esteve na nossa mão. Obrigado por ter ficado até o final, de coração mesmo. Se você gostou dessa história e quer nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, se inscreva no canal. Isso faz toda a diferença e nos permite trazer mais histórias cheias de verdade, humanidade e sabedoria. A gente se encontra na próxima.